Olá, bem-vinda e bem-vindo. Eu hoje vou dedicar esta live a um tema que nos atormenta a todos um pouco, que é o que é que nos mantém acordados durante a noite, o que é que não nos permite descansar durante a noite. Antes disso eu vou falar um bocadinho sobre mim, quem é que eu sou e um bocadinho sobre a minha história. Eu sou o Paulo Bernardo, da Wingfield Coaching e PNL, e vou contar um bocadinho da minha história, ehm, que foi uma história de transformação. Eu trabalhei quase 30 anos dedicado a uma empresa e ao fim desses 30 anos, talvez uns anos um bocadinho antes, comecei a ficar insatisfeito no trabalho, como muitos de nós, acontece isso quase todos os dias. E chegou uma altura da minha vida que eu tive de tomar uma decisão, que era ou realmente tomava uma decisão e mudava a minha vida, ou continuava sempre a empurrar com a barriga, como nós costumamos dizer na gíria, que seria uma situação que se iria arrastar. E então eu decidi, de uma vez por todas, sair dessa empresa. Portanto, tinha a minha vida organizada, tinha a minha vida segura, portanto, tinha o subsídio de Natal, o subsídio de férias, aquilo todo que todos nós temos, mas chegou uma dada altura que comecei a sentir que tinha que fazer qualquer coisa de diferente. E isto é uma coisa que acontece muito a todos nós, ou seja, eh, nós queremos mudar a nossa vida, queixamos-nos muito sobre a nossa vida, queixamos muito sobre as situações que nos acontecem, mas na realidade é que muito poucas pessoas fazem alguma coisa para essa mudança. Eu vou contar um bocadinho o que é que eu fiz, que me ajudou bastante, que já foi aqui há uns anos. Eu vivia na minha zona de conforto. Vivia na minha zona de conforto, tinha as minhas contas pagas, tinha o meu ordenado fixo ao final do mês, mas senti um despertar para uma área completamente diferente, mas eu não sabia qual era. O que é que eu fiz? Entrei nesta área do desenvolvimento pessoal, que... Olá António, boa noite. Eu vou pedir às pessoas que vão chegando, se quiserem deixar os comentários, algumas perguntas, para que eu possa responder, estejam à vontade. E voltando à minha história, tomei essa decisão, mesmo com uma vida segura, estava na minha zona de conforto, mas realmente decidi que era a altura de mudar. Então troquei o certo pelo incerto, ou seja, a minha vida deu uma volta de 180 graus. Passei para a área do desconhecido. Eu tinha uma certeza na minha vida, tinha a certeza que não queria continuar naquela vida. E tinha medo, logicamente tinha medo, porque que eu iria sair de uma zona confortável financeiramente, numa vida em que tinha tudo, era grato por aquilo que tinha, mas estava garantido, vá. E iria para uma situação desconhecida. E então entrei na área do desenvolvimento pessoal através de uma coach. Foi a minha primeira coach e o trabalho que me apaixonou foi a partir daí. Porque eu tinha a certeza do que queria fazer, eu queria sair desta empresa, mas não sabia o que fazer. Sentia que, sentia que cá dentro queria fazer algo diferente. E então, através de um processo de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento, através dessa minha coach, eu tinha uma série de áreas que queria seguir, que poderia vir a seguir. E o que este processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal me permitiu fazer foi afunilar até chegar a um ponto que era, acabei por chegar à área do desenvolvimento pessoal. Portanto, isto para dizer que os processos de desenvolvimento pessoal são processos que muitas das pessoas não sabem o que fazer, querem sair dos empregos, querem continuar com a garantia que têm financeira, mas por outro lado sentem que querem fazer algo diferente, mas não sabem o quê. Estes processos ajudam imenso. E eu falo por experiência própria, que foi o que me direcionou para esta área. Comecei-me a entusiasmar com esta área, começou a mexer muito comigo, comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a certificar-me em coaching, em programação neurolinguística, enneagrama, também tive formações de enneagrama, e entretanto isto foi começando a crescer, este bicho foi começando a crescer,
de forma em que hoje trabalho só nesta área de desenvolvimento pessoal, com muito prazer, e tenho, graças a Deus, tenho tido excelentes resultados com as pessoas que tenho trabalhado, e só que é uma área muito abrangente. Isto nós podemos trabalhar desde as áreas de pessoais, as áreas profissionais, eu trabalho também com empresas, e é algo que nós podemos trabalhar em qualquer área. E é uma área que cada vez que se trabalha com uma pessoa, nós também vamos aprendendo. Eu acho, não tenho a certeza, nós aprendemos até morrer. Ao trabalharmos com pessoas, estamos a aprender, estamos a enriquecer, estamos a ajudar as pessoas a atingir os objetivos, a identificar os recursos. E ao mesmo tempo também estamos a aprender, porque acho que a vida é mesmo um dar e receber. Seja em que trabalho for, é um dar e receber. E tem sido uma área que me tem preenchido bastante. Tenho feito de alma e coração, com muita integridade, com muito empenho. E hoje estou aqui a partilhar convosco um bocadinho da minha história. Tive algum medo, mas consegui transformar esse medo em coragem, utilizando os meus recursos internos, porque passei de uma situação segura para uma situação completamente instável. Ou seja, eu não sabia o que é que iria encontrar. O que é facto é que hoje a vida me mostrou que a vida, o caminho faz caminhando. E nós dando o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto, o como vai sempre aparecendo. E a vida vai-se revelando. E é neste sentido que eu passo esta mensagem da minha história, porque nós conseguimos dar a volta, nós estamos insatisfeitos, há sempre outras oportunidades. E para nós abrirmos uma porta, muitas vezes nós queremos abrir uma porta, queremos sair de algum local, queremos abrir uma porta, mas não fechamos a porta que está atrás. E é essencial nós fecharmos a porta que está atrás, porque se nós não fecharmos uma porta que está atrás e abrimos uma que está à frente, nós estamos no meio de uma corrente de ar. E todos sabem o que é que acontece no meio de uma corrente de ar. É sempre necessário, antes de abrir uma porta, a porta da frente, fechar a porta de trás. E a vida vai-se revelando, a vida vai nos mostrando o caminho. Isto é um pouco da minha história, quem eu sou, o trabalho que eu faço, e é um trabalho bastante gratificante. Mas vou voltar um bocadinho ao tema que me trouxe a fazer esta live hoje, que foi a pergunta que eu deixei no post que eu fiz, que foi relativamente a o que é que nos mantém acordado durante a noite e que não nos permite descansar em paz. Bem, cada um fala por si, não é? Todos nós temos os nossos obstáculos, eu não chamo problemas, eu chamo obstáculos, porque um obstáculo é sempre contornável, um problema nós fixamos nele e depois temos alguma dificuldade de sair desse problema. E esta situação é uma situação que todos nós passamos todos os dias, algo que nos deixa preocupados, algo que nos deixa dormir. E foi isso que eu hoje ouvi falar um bocadinho aqui com vocês, partilhar com vocês, que é uma área que muitas das pessoas nem revelam, mas que perturba muita gente, essa parte do descanso à noite, levar problemas para a cama e como é que vamos resolvê-los. E isto tem muito a ver com a nossa comunicação interna. Houve um post que eu escrevi aqui há alguns tempos, e eu faço posts com muita regularidade, e houve um que eu escrevi, salvo erro até ainda foi esta semana, que teve a ver com o alinhamento. Normalmente nós queremos algo, mas o que nós temos alinhado pelo pensamento, normalmente está desalinhado com aquilo que sentimos e ainda mais desalinhado está por aquilo que nós falamos. E para nós termos algo, isto chama-se coerência, chama-se um alinhamento, conforme a gente queira chamar, mas é preciso realinhar aquilo que nós pensamos com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós dizemos, porque está tudo interligado. Se nós pensarmos algo, sentirmos outra coisa diferente e verbalizarmos outra coisa ainda mais diferente, logicamente que não há um alinhamento. E é esse alinhamento que nós somos feitos de energia, tem que haver um alinhamento energético. E o que acontece é que a nossa comunicação interna, a nossa mente consciente, é uma mente que não para. Eu chamo a mente do macaco, é um termo que se usa muito e que muitos de vocês conhecem,
A nossa mente não para. Está sempre, sempre a 100, a 200, a 1000, está sempre a dizer qualquer coisa que nós, até contrariar a nossa vontade. O que nós podemos tentar fazer e que se consegue fazer, não é tentar e que se consegue, é manter esta, tentar calar ao máximo a nossa mente consciente. Para vir do nosso subconsciente, eu vou falar um bocadinho sobre a mente consciente e sobre a mente inconsciente ou subconsciente, usando uma metáfora, é como se fosse um iceberg. Nós vemos o que está acima da tona d'água, vemos um bocadinho do que é a grandiosidade do iceberg. O iceberg é 10 vezes, chega a ser 10 vezes maior do que nós vimos acima da água. Isto é uma metáfora muito, muito útil para explicar como é que é a nossa mente consciente e o nosso subconsciente. O nosso subconsciente é o nosso armazém de informação. O nosso consciente é aquela mente, as nossas vozes internas, é o nosso ego, conforme a gente queira chamar, que não para. E para nós conseguirmos ouvir, ir ao nosso baú de informação, que está toda no nosso subconsciente, há pessoas que podem chamar alma, outros podem chamar essência, depende da crença de cada um. Para nós conseguirmos ir buscar essa informação de criatividade, tudo o que nós precisamos está dentro de nós. Temos que conseguir calar um bocadinho o nosso consciente. Há várias formas de o fazer. A meditação é uma delas. Eu comecei a praticar meditação já há uns anos e realmente é uma forma muito eficaz de nós conseguirmos minimizar o impacto das nossas vozes internas. Depois, na programação neurolinguística, há outras técnicas que nós podemos trabalhar de forma a conseguirmos compreender e termos tomadas de consciência da nossa comunicação interna, como é que nós podemos alterar a nossa comunicação interna, que é possível, e ressignificar realmente aquilo que nós ouvimos. Portanto, há N formas de o fazer. Isto para dizer que este alinhamento começa com o nós percebermos, e por isso é que existem estas áreas de autoconhecimento, em nós mergulhamos fundo, e conhecemos-nos melhor. E ao conhecer melhor, nós começamos a conseguir comunicar de outra forma com essas nossas vozes internas que todos nós temos, e conseguimos ultrapassar muitos obstáculos que se deparam e que, por vezes, esses obstáculos transformam-se em problemas. Depois, tudo isto tem a ver, tudo o que nós pensamos, logicamente, vai automaticamente para a nossa parte emocional. A nossa parte emocional gera a nossa vida. Tudo o que nós sentimos revela-se depois no nosso comportamento, revela-se da forma como nós nos comportamos, como é que nos sentimos, se estamos bem, se estamos ansiosos, se estamos motivados, se estamos inspirados, se estamos tristes. Tudo começa num pensamento. E é muito engraçado que a PNL tem recursos ou técnicas, conforme nós queiramos chamar, que permite nós alterarmos esse estado emocional, porque o nosso corpo é muito completo. Basta só nós estarmos um bocadinho atentos à nossa consciência e nós conseguimos realmente fazer alterações brutais no nosso comportamento e na nossa parte emocional, através de técnicas de PNL. Isto para dizer também que esta área é uma área que realmente que hoje em dia se ouve falar muito da programação neurolinguística, como o coaching, como outras áreas dentro da área do desenvolvimento pessoal, mas eu posso dizer que eu sou um apaixonado pela programação neurolinguística. Comecei com certificações de coaching e depois rapidamente passei para a programação neurolinguística. Uso as duas áreas, mas a área da programação neurolinguística é algo que me apaixona porque trabalha muito a fundo o ser humano, o conhecimento, o autoconhecimento, as crenças, as fobias, os valores, a identidade. Trabalha muito sobre a identidade das pessoas. Eu gostava também que as pessoas que estão a acompanhar, se quiserem ir fazendo perguntas para eu responder, tendo a oportunidade, estejam à vontade. António, obrigado também pela partilha, também agradeço estares aí. E voltando outra vez à conversa da programação neurolinguística, é realmente uma área que consegue identificar os recursos que todos nós temos dentro de nós. E é engraçado, eu posso falar de alguns temas, logicamente, eticamente não é, e profissionalmente não é correto, eu não vou falar em nomes, nem vou falar em temas que tenho trabalhado,
mas a minha experiência que eu tenho tido a nível individual, não a nível empresarial, trabalhando com empresas trabalha-se outras coisas, mas a nível individual tenho tido experiências com pessoas de grandes transformações, que nós, quando começamos um processo, a pessoa está num estado atual e quer chegar a um estado desejado. E esse trajeto é muito gratificante ir vendo a evolução realmente e o crescimento que a pessoa vai tendo. Porque é um mergulho interior, é um conhecimento e há muitas pessoas que começam a conhecer partes delas que não conheciam e começam a tomar consciência dessas partes e começam a usar esses recursos que têm internos. E depois são processos que normalmente todos nós estamos na nossa zona de conforto, como eu estava, conforme vos disse e contei a minha história há bocado, e durante esses processos a pessoa sai da zona de conforto. Porque na nossa zona de conforto nós estamos, conforme diz o termo, e bem, nós estamos confortáveis. E quando nós estamos confortáveis, nós temos tendência para não nos mexermos. A mesma coisa que estamos em casa, acabamos de jantar, queremos ver um filme, nós estamos na nossa zona de conforto. Agora, eu vou dizer, então, e quem é que a seguir ao jantar tem vontade de ir correr e fazer 2 km ou 3 ou 5 km a chover, com frio? Ninguém. Porquê? Porque é desconfortável. Isto é a mesma coisa que se passa nestes processos. É preciso tirar as pessoas da zona de conforto, de forma que é fora da zona de conforto que nós conseguimos e as pessoas conseguem identificar os recursos que têm, que não os conseguem identificar quando estão na zona de conforto, porque estão, eu vou chamar, praticamente adormecidas. E saindo dessa zona de conforto é aí que começam a ver as alterações, começam-se a ver as modificações, começa-se a ver as pessoas a pôr as coisas em prática, começa-se a ver o tal alinhamento do pensamento com a parte emocional e com a parte da comunicação verbal, tanto exterior como interior, e os resultados começam a aparecer naturalmente. Não se força nada e isso começa a haver um desenrolar natural do processo. Isto é uma área realmente não. Eu não consigo explicar em palavras. Eu sou muito sinestésico, para quem é da área da PNL sabe o que quer dizer. A parte sinestésica tem a ver uma pessoa que sente muito. E então são processos que realmente só sentindo, porque tem a ver com a nossa parte energética. Portanto, isto era uma das coisas que eu gostaria de partilhar com vocês, que realmente que o alinhamento será dos fatores mais principais para nós atingirmos objetivos. Porque o que acontece a maior parte das vezes, que vou-me repetir um bocadinho, nós instalamos objetivos ou estabelecemos objetivos, dividimos por áreas da nossa vida aquilo que nós queremos a nível pessoal, a nível profissional, e vamos escrevendo os objetivos, vamos temporizando esses objetivos em datas, até aquela data, portanto, que queira concretizar este objetivo, e partimos para a ação. E mesmo partindo para a ação com ações concretas e até estabelecidas, se não houver um alinhamento naquilo que eu quero, naquilo que eu penso e naquilo que eu digo, não chegamos lá. E depois acontece é que as pessoas desistem. E então é preciso chegar e perceber onde é que está o desalinhamento, se está no pensamento, se está na parte emocional, que muitas das vezes isso acontece. Desculpem, nós verbalizamos uma coisa, mas sentimos outra. Nós pensamos num objetivo, eu quero atingir isto, mas no fundo, internamente, as tais comunicações internas, exteriormente estou a verbalizar, eu quero isto, eu quero atingir isto nesta data. Mas, interiormente e na minha comunicação interna, estou a dizer exatamente o contrário. Aparece uma voz, os tais divinos, conforme nós queremos chamar, a dizer, lá estás tu, mas achas que isso é possível? Não acredito nisso, isso não vai ser possível. Ok, mas não acredito, mas vou tentar. Logo está aqui, logo há um desalinhamento daquilo que eu disse para fora e aquilo que eu digo para dentro. E o que nós dizemos para fora é exatamente a mesma coisa que nós dizemos, o que nós dizemos para dentro, desculpem, é exatamente a mesma coisa que nós dizemos para fora. E depois a nossa realidade tem tudo a ver com essa forma de nós pensarmos, a forma de nós construirmos as nossas ideias, os nossos pensamentos e os nossos objetivos. António, não sei se queres fazer alguma pergunta. O António está aqui online também, que é um grande amigo meu. Bom, eu vou esperar que se o António se quiser fazer alguma pergunta, ou alguém que esteja a acompanhar este live, que se queira fazer alguma pergunta.
Outro tema que eu também gostava de falar com vocês tem a ver também com o medo. O medo é algo que nos bloqueia inconscientemente. Normalmente nós temos o medo é inconsciente, o medo está-nos enraizado e por vezes nós conseguimos sentir o medo conscientemente, mas a maior parte das vezes ele é inconsciente. E o medo também é um dos fatores que faz com que nós não consigamos, por vezes, atingir ou que a vida nos traga aquilo que nós queremos, porque nós estamos a emergir com uma energia completamente diferente, estamos a exteriorizar uma energia completamente diferente daquilo que nós queremos. Ok, agora vou aqui só ver o que é que o António está a partilhar. Práticas aconselhadas para fomentar a consciencialização. Assim, a consciência por exemplo, na PNL, António, posso dizer, a consciência, praticar a consciência são, por exemplo, um dos recursos que se usa muito nos processos de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento. Há várias técnicas. Há uma das formas de nós tomarmos, que é uma coisa tão simples, tão simples, tão simples, tão simples, e que nós não damos valor, e eu falo por experiência própria, eu falo por experiência do êxito que os meus clientes têm tido, o escrever. Porque é que o facto de nós escrevermos tem um poder tão grande de tomarmos consciência das coisas. Porquê? Porque nós temos tudo aqui dentro. Temos as ideias todas aqui dentro. E pensamos isto e queremos aquilo e depois saltamos para outra ideia qualquer. Ou temos um obstáculo e não sabemos como ultrapassá-lo. Conforme há uma frase que eu costumo muito também usar, que é o coaching não trata de problemas, trata de soluções. E é isso. As tomadas de consciência é para nós chegarmos à solução. Nós temos o problema, nós queremos uma solução. O escrever, não vou falar aqui de muitas práticas, vou falar nesta, por exemplo, do escrever. O escrever tem um poder muito grande, porquê? Porque nós temos tudo dentro da nossa mente. E lembramos, esquecemos. Quando nós pegamos, e isto chama-se organizar ideias, isto chama-se um brainstorming, mas o brainstorming não é só verbal. O brainstorming, eu faço brainstorming comigo próprio, quando quero atingir um objetivo, ou não estou a conseguir chegar a um sítio que me propus chegar, eu faço brainstorming. E esse brainstorming que eu faço é no papel. Porque quando eu faço o brainstorming e escrevo tudo no papel, eu começo a ter tomadas de consciência que não tenho quando tenho as coisas na mente. E isto é uma coisa tão simples, tão simples, tão simples, mas é uma coisa muito eficaz. E usa-se muito o brainstorming escrito, não só verbal. Nós podemos fazer brainstorming com um grupo de pessoas, chama-se há vários termos para usar para este género de reuniões com pessoas, mas a pessoa pode fazer isso sozinho. Portanto, só o escrever uma, é uma técnica muito eficaz. Eu tenho visto excelentes resultados. Eu próprio tenho tido também na minha vida e uso. Não sei se queres fazer mais alguma pergunta, António, se alguém queira fazer mais alguma pergunta sobre esta parte da consciência ou do medo. Bom, António, eu vou falar também, agora vou saltar agora aqui relativamente a outro tema que eu tenho aqui também, que eu gostava de falar, que tem a ver com disciplina. Muitos de nós temos alguma dificuldade também em atingirmos objetivos e porque nós fazemos sempre a mesma coisa, mas depois queremos resultados diferentes. Isso não acontece. Já dizia, há um ditado, uma frase do Einstein que dizia que querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa é insanidade mental. E é verdade. Nós não vamos conseguir ter resultados diferentes se continuarmos a fazer sempre a mesma coisa. Nós, para termos resultados diferentes, temos que sempre, obrigatoriamente, fazer coisas diferentes. E o que acontece é que essa disciplina é precisa. Quando eu digo disciplina, não é no mau sentido, não é da obrigação, mas no sentido de eu tenho uma rotina e quero um resultado diferente da minha vida. Eu, para ter um resultado diferente
da minha vida, eu vou ter que fazer coisas diferentes. Eu vou ter que encaixar, começar a pôr coisas diferentes na minha rotina. E isso requer disciplina. Logicamente que requer disciplina. Mas é só no princípio, que é a parte quando nós estamos a sair da nossa zona de conforto. Quando nós já nos encontramos disciplinados, eu vou falar um bocadinho também agora, um parênteses sobre como é que o nosso subconsciente trabalha. O nosso subconsciente trabalha por repetição. Ou seja, eu vou dar um exemplo muito prático, a carta de condução. Quando começámos a conduzir, das primeiras vezes, tínhamos que pensar dos passos todos que nós tínhamos de dar. Tínhamos que pensar de carregar a embreagem, pôr a mudança, fazer ponto de embreagem, tirar o travão de mão. Hoje em dia nós entramos num carro e fazemos tudo automático. Porquê é que isso aconteceu? Aconteceu porque nós fomos fazer tantas vezes, que entrou no nosso subconsciente e ficou automático. E o nosso subconsciente funciona dessa forma. Seja no que for. Andar de bicicleta é outro caso. Começámos as primeiras vezes, tínhamos que nos preparar e perceber que tínhamos que lançar o primeiro pedal e depois dar o primeiro impulso e depois tínhamos que nos equilibrar para um lado e para o outro. Hoje em dia, quem aprendeu a andar de bicicleta, pega numa bicicleta e segue o seu caminho. E o subconsciente tem a ver com isto. Quando nós queremos um resultado diferente, vamos começando a colocar coisas devagarinho, passos pequenos, chegam a passos grandes. Vamos começando a pôr coisas devagar na nossa vida, na nossa rotina, e as coisas começam-se a ficar, por repetição, começam a ficar no nosso subconsciente. Chega a uma altura nós já não temos que pensar que as temos que fazer, que elas saem automaticamente. Eu vou-vos dar um exemplo meu, pessoal. Aqui há uns anos eu quis começar a correr de manhã, de madrugada, antes de ir trabalhar. Eu havia 2 dias por semana que eu comecei a implementar, que quis começar a correr. Então, esses 2 dias custava-me um bocado, porque eu tinha que me levantar meia hora mais cedo, eu levantava-me a 1 quarto para as 7, eu tinha que me levantar às 6 e 1 quarto, e comecei a fazer. Logicamente começou-me a custar. Ao fim do mês, 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses sensivelmente, aquilo ficou na minha rotina, e depois eu já sabia de antemão, na véspera, que naquele dia tinha que me levantar. Portanto, automaticamente aquilo já estava no meu subconsciente e já não me custou. Portanto, a disciplina acontece quando nós saímos da nossa zona de conforto e saímos para fora da nossa zona de conforto, ou então podemos dizer sair da nossa zona de conforto ou aumentar a nossa zona de conforto. Eu prefiro usar o termo sair da nossa zona de conforto. E então, quando nós saímos da nossa zona de conforto, é preciso disciplina, logicamente que é. Mas não disciplina no mau sentido. É dizer que eu vou ter que fazer isto a esta hora, eu vou fazer isto a esta hora. E quando nós começamos a estar disciplinados, essa rotina, esses passos começam a entrar no nosso subconsciente. Passado uns tempos já não precisamos de pensar neles. Já não precisamos de pensar na palavra disciplina, porque já está enraizado no nosso subconsciente e passa a ser mais uma parte da nossa rotina. Ok? Por último, gostaria de falar aqui um bocadinho com vocês sobre outro tema também que acho que é bastante interessante, acho que nos toca a todos. Que ainda hoje tive a falar com uma pessoa sobre isso, uma antiga cliente minha, que é as capas que nós vestimos para proteção. Que eu há bocado comecei a falar do medo. Todos nós já tivemos fases da nossa vida em que nos encontramos com proteções. Por acaso há um livro muito giro, que é o Cavaleiro da Armadura Enferrujada. Se tiverem a oportunidade, leiam, que é um livro muito bom. Eu identifiquei-me muito com esse livro quando eu saí da tal empresa com que eu trabalhei quase 30 anos. E eu vou buscar um bocadinho essa minha história para perceberem que realmente nós vivemos pelo medo nós vamos montando capas. Eu vou-vos contar um bocadinho sobre essa minha história durante esses quase 30 anos que trabalhei nessa empresa. Nós, numa empresa grande, a empresa que eu trabalhei era uma empresa bastante grande, era uma empresa que chegou a atingir quase 13 mil, não, passou de 13 mil trabalhadores, portanto era um grupo empresarial bastante grande. Há muita competitividade, e então há uma altura em que nós sentimos necessidade de nos protegermos.
E eu entrei muito novo nessa empresa. Eu entrei nessa empresa, eu tinha 19 anos. Fui progredindo, fui subindo, portanto, mais de metade da minha vida foi passada nessa empresa, a que muito agradeço e estou muito grato pelo homem que eu hoje sou e pelas aprendizagens que tive na vida. A essa empresa eu devo, que me ensinou muito. Mas há alturas da vida em que nós, nestes grupos empresariais de muita concorrência, de muita competitividade, nós temos que nos proteger. E eu fui-me protegendo. Fui-me protegendo. O que é facto é que quando eu saía de casa, quando eu saía do trabalho, eu conseguia tirar essa proteção. Só que foram. Isto porquê? Pelo medo. Porque nós temos medo que sejamos atacados. Pelo medo que, que digam mal de nós. Com medo. O que é que esse medo transformou? Fez com que, ao longo dos anos, ao longo desses quase 30 anos, eu fui conseguindo tirar essa capa sempre que saía de lá. Só que cheguei a uma altura, quando dei por mim, eu já tinha essa capa montada e enferrujada. Eu já a levava para casa. Portanto, eu já não consegui, inconscientemente, isto ficou-me no inconsciente. Portanto, foi uma prática inconsciente. O meu medo, hum, fez com que eu inconscientemente me fosse protegendo, criando capas, camadas, em que chegou uma altura, quando eu dei por mim, eu chegava a casa, eu tinha essas capas. E o que é que acontece? Essas capas depois começam a ter reflexos na vida pessoal, logicamente. E é isto que nós fazemos toda a vida. Principalmente quem trabalha em grupos empresariais. Quando nós nos defendemos, quando nós temos medo, nós montamos uma capa. E depois, para tirar essa capa, por vezes, ainda hoje eu posso dizer, já saí já há alguns anos dessa empresa e ainda hoje estou a tirar peças, porque elas ficaram ferrugentas. Uso os meus recursos, eu hoje com o conhecimento que tenho de desenvolvimento pessoal, de PNL, de coaching, e etc., eu vou usando os meus recursos e vou conseguindo tirar. Mas por vezes também sinto que há algumas que ainda não saíram, ou ainda estão presas. E, portanto, é um processo. Isto é um processo evolutivo. Vou tirando uma, vou tirando outra, vou tirando. Isto acontece com todos nós. E isto para dizer que eu hoje estive a falar com uma pessoa hum, que já fez um processo comigo e que sentiu isso e que sente realmente que hoje em dia a pessoa tem que se proteger. Mas quando nós nos protegemos por medo, é a pior coisa que nós podemos fazer. Proteção é uma coisa, medo é outra. O medo depois fica enraizado no nosso subconsciente e começa-se a refletir em várias áreas da nossa vida. E impede-nos de chegar onde nós queremos. Impede de sermos melhores pessoas. Impede de emergir de deixar emergir a nossa energia dentro para fora. Impede-nos de ser quem nós somos na realidade. E eu ainda me encontro nesse processo e acho que todos nós, eu acho que até morrer, todos nós nos encontramos num processo de evolução, um processo de sermos cada vez melhores, um processo de nos libertarmos das nossas sombras, encararmos as nossas sombras. O António há bocado estava a falar da parte da consciência. Uma das partes da consciência, aliás, um processo de desenvolvimento pessoal tem a ver muito com isso, tem tomadas de consciência. É nós pararmos, porque nós não paramos. Nós andamos sempre no piloto automático. E é nós tomarmos consciência das coisas. Mas para tomarmos consciência nós temos que parar. Nós não conseguimos ter tomadas de consciência, nós andamos a 1000 todos os dias. É preciso parar, é preciso respirar, é preciso olhar de fora, é preciso ver as coisas de fora, como se fôssemos uns espectadores a ver um filme, vermos a nós ali naquela situação. É isto que é preciso. E para terminar, vou falar também pegar agora um bocadinho numa metáfora, porque eu falei num processo e à medida que eu vou falando vem vindo uma série de insights. Um processo de coaching, ou de PNL, conforme queiramos chamar, é como se fosse, é como nós, usando uma metáfora, nós andamos nesta vida como se fosse, a vida é o autocarro, é um autocarro, e nós somos os passageiros desse autocarro. E o objetivo, portanto, ao sermos passageiros desse autocarro, nós estamos sujeitos àquilo que a vida nos traz. Agora, nós temos possibilidade de fazer de outra forma. Nós podemos gerir a nossa vida. Então, um processo individual, um processo de desenvolvimento pessoal, um processo de autoconhecimento, o objetivo é pegar em nós, que somos os passageiros, e passarmos a ser os condutores do autocarro. Sermos os condutores e os comandantes do nosso navio que é a vida.
E nós temos recursos para fazer isso. Só que todos nós vivemos e começamos a viver pela educação, pelo que é corretamente, o que é politicamente correto, os amigos, a família. Fomos começando a ser formatados para nós estarmos sempre no meio do autocarro. Temos um passageiro, mas nós temos recursos. Eu sou a prova viva disso. Muitas pessoas que já trabalharam, que já fizeram esta área, pessoas que trabalham nesta área, profissionais desta área, sabem aquilo que eu estou a dizer que é verdade. Nós temos recursos para sermos os condutores do autocarro, sermos os condutores da nossa vida. E é um desafio, é. Mas o que era da vida se não houvesse desafios? Ok? Pronto, espero que tenham gostado. Eu vou estar mais vezes aqui a partilhar o meu conhecimento. Acho que a vida também é isto, eu costumo dizer, dar e receber e partilhar o conhecimento. O conhecimento não ocupa espaço. Espero que tenham gostado. Eu depois, numa próxima live, eu vou falar quando será, ainda não sei, mas em princípio será se calhar no princípio da próxima semana. E depois, se calhar, farei outra live mais para o final. Espero que tenham gostado. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta de algum tema que eu aqui tenha falado, algum esclarecimento. Não sei se alguém que está aqui presente queira fazer alguma pergunta. O António, eu sei que está aqui também ainda. Não sei se quer fazer alguma pergunta sobre alguns temas que eu falei aqui. Ok, António, eu agradeço também. Acho que a vida é isto, a vida é partilhar conhecimento, todos aprendemos uns com os outros. Eu também agradeço também o teu comentário. Um grande abraço também para ti. E espero ver-vos em breve. E pronto, o que eu digo, costumo sempre despedir da mesma forma, é um até já.